Não vou comentar sobre a vitória do Galo, sobre a equipe do Del Valle. Rapidamente, né? Passando a falar um pouquinho sobre isso. Mas, sobretudo, sobre o próximo adversário do Galo, lá em Asunción, no Paraguai, na final da Copa Sul-Americana. Olha só, com toda a crise, né? Com todos os problemas, com todo o trabalho feito aí, muito bem feito, pelos dirigentes da SAF, né? Querendo destruir o Galo. Querendo destruir completamente o Galo. Apesar disso, o Galo tá na final de um torneio sul-americano. Por quê? Porque o Galo é maior do que essa gente. Simples assim. Eles querem destruir, querem. O Galo é maior que toda essa gente aí. E demonstrou isso dentro de campo, tá? Se a gente olhar para o jogo, a gente vai ver que tem questões aí que precisamos pontuar, né? E a questão também que se coloca agora pergunta até, o que aconteceu lá no grupo de amigos, né? Do WhatsApp. Josa, quem é o melhor adversário para o Galo na final? Laú de Chile ou a equipe do Lanús? É a resposta que eu quero dar para vocês neste vídeo. Bom, o jogo final vai acontecer em Assunção, como vocês sabem, né? A gente vai ter o time do Lanús jogando contra a equipe de Laú, né? No dia de hoje, para decidir quem é que vai para a finalíssima. Vamos olhar um pouquinho aqui para essa equipe, essas duas equipes, tá? De Laú e também do Lanús. Para pontuar para você qual é o melhor time aí para o Galo na final. Agora, olhando rapidamente para o jogo de ontem, tá? Temos questões aqui que precisamos pontuar. O Galo foi com uma linha de 3, né? Muito bem protegida, né? Pelo Alan Franco, um pouco à frente, e também pelo Vera. O Galo foi com Bernard e com Arana, né? Como alas, né? Dudu aberto, Igor Gomes, enfim. A gente olha para esse time do Galo, e o Rony, importante Rony, lá na frente, né? O Rony, aquele que chuta sem ver para onde está chutando, né? Mas, enfim, o Rony, né? Que na maior parte do chute manda a bola pro inferno. Mas, enfim, o fato é que o Galo teve jogou. Se nós olharmos para as estatísticas, a gente vai perceber que o Galo jogou com menos posse de bola do que a equipe do Del Valle. Eu ainda fico um tanto quanto constrangido em relação a isso, por perceber que o São Paulo está muito diferente do que era antes, né? Ao mesmo tempo, né, vamos entender o seguinte: importa menos o time ter muito mais do que posse de bola do que o adversário. Importa bem mais o que o time faz com a posse de bola. E também esta é a questão. Durante o tempo em que o Galo tem a posse de bola, a maneira como trabalha essa bola ainda não está no nível tão qualificado como já foi no passado. Mas já é alguma coisa, tá? Então, o que é muito interessante que eu tenho visto nesse Galo é que, independente das peças, né, dos jogadores que vão a campo, nós temos, né, os jogadores virando peças. Isso é muito importante. Estão deixando de ser homens, né, dentro de campo para virar peças. Por que isso é importante? Eles estão virando peças do esquema, e o esquema precisa ser sofisticado, porque o esquema sofisticado supera, em vários aspectos, as individualidades. O meu time só tem jogador ruim. Não tem, não é verdade. O time do Galo tem um elenco bom, muito bom, que é superior ao elenco de Laú e é superior ao elenco do Lanús. Eu não acho. Você não acha porque você está olhando apenas a situação do Galo. Segundo, porque você está acostumado. Porque o jornalismo esportivo não ajuda as pessoas a entender o jogo, né? Também, né? Esse bando de jornalistas que tem por aí, né? Bando de inútil, né? Pessoas que não estudam o jogo, pessoas que não têm capacidade de fazer uma análise mínima sobre o jogo, né? Pessoas que só bancam o espetáculo na TV, nos rádios, tal. Como é que você quer que essas pessoas façam alguma coisa de útil, né? Não fazem nada de útil. Jornalismo esportivo já era, meu irmão. Já está morto, tá? Entenda isso. Então vamos lá, né? É preciso entender que quando o esquema tático está muito bem trabalhado, as individualidades funcionam. A gente tem visto, portanto, que o Galo está pouco a pouco deixando de ser um time em que os jogadores, que precisa dos jogadores, de grande atuação dos jogadores, né, para ser um time mais tático. Isso está acontecendo. E à medida que isto fosse sofisticando na equipe do Galo, tá, jogadores como Vera, Igor Gomes, né, Dudu, Alan Franco vão jogar muito mais. O Igor Gomes é um jogador bastante fraquinho, né? Fraquinho, né? Molinho também, bem molinho, né? Tocou, quebrou. É bem isso aí. Agora, é interessante que ele entrega algumas ações, né, que são vitais para a conexão do jogo do Galo, quando a equipe coloca essa bola no meio de campo. Essa bola chegou no meio de campo. O Igor Gomes ele está se tornando um jogador importante. Ele está se tornando uma peça importante desse jogo aí, tá? O Rony é só com reza, né? Precisa rezar para entender o Rony.
Mas enfim, qual é o objetivo de colocar o Rony ali na frente? Como ele é um cara que corre muito, o que você sabe fazer? Né? Correr, ele corre. Corre demais, tal. Ele pode ser útil quando essa equipe recupera essa bola no meio de campo. Ora, a opção de Rony lá na frente, né, ela está relacionada à recuperação dessa bola no meio de campo, né, e essa bola sendo, né, rapidamente alçada até o Rony. Né? Então essa bola visa chegar ao Rony imediatamente. Tá? Essa percepção do jogo é uma percepção que está atrelada a um tipo de jogo, né, muito mais especulativo, defensivo e especulativo. E é assim que esse Galo está sobrevivendo. E esse Galo está sobrevivendo dessa maneira, nesse jogo mais especulativo, defensivo especulativo, porque o São Paulo não está conseguindo criar um time do Galo que consiga trabalhar essa bola com vantagem de qualidade, né? Obtendo vantagem, superioridade numérica no terço final, mas, sobretudo, superioridade qualitativa no terço final. Aquele São Paulo do passado talvez já não exista mais. Então ele está fazendo o que ele pode. O que ele pode fazer neste momento é o quê? Olha, como eu não estou conseguindo fazer outro tipo de jogo na maior parte do tempo, eu vou bancar esse tipo de jogo aqui. É daí que o Rony pode ser importante. Ele é o cara que corre. Ele pode correr errado. Ele pode tropeçar no próprio pé. Ele pode, enfim, tropeçar na bola. Ele pode não reconhecer que a bola é o objeto do trabalho dele, né? E ele correr da bola, por exemplo, né? Mas ele é útil também ali como uma peça que atrai os defensores adversários, chama a atenção dos adversários, né? Então, o Rony acionado abre espaço para que outros jogadores também ataquem os espaços lá no terço final, ok? Então, o São Paulo, de certa forma, está conseguindo fazer alguma coisa com esse time do Galo aí, tá? E a gente viu isso nessa partida aí contra a equipe do Del Valle, que ao mesmo tempo está muito longe de ser o Del Valle do passado. Isso não tira o mérito do Galo, mas vamos combinar que certamente é algo que a gente precisa notar. Ok, esse Galo vai lidar bem com Lanús e com Laú de Chile, com qual time ele vai lidar melhor. Isso é um ponto bastante interessante, né, que a gente precisa pontuar aqui, precisa entender aqui neste momento. Bom, a equipe de Laú de Chile costuma jogar com 4-4-2, né? Com a SAD, né? E o Guerra geralmente abertos, né? Um ocupa a frente quando é necessário, né? Vira centroavante, tá? O Charles Aranguiz e o Plobete são dois jogadores muito bons, né? Muito bons quando recupera essa bola e lança essa bola. Só que esses dois jogadores, eles também estão em campo para defender. Na minha opinião, um problema dessa equipe de Laú é que ela constrói muito de trás, né? Ela não tem nenhum jogador no meio de campo que consiga fazer esse jogo, tá? Criativo. Ela precisa de meio-campistas que sejam defensores, marcadores e que ao mesmo tempo sejam lançadores para o Assad, que é um jogador rápido, e também para o Guerra, tá? Que joga aberto pelo setor esquerdo, tá? Ao mesmo tempo, você tem dois lá na frente, né? Então, isso permite com que, em algumas situações, né, o Poblete possa avançar um pouquinho, o Arangues possa avançar um pouquinho, né? Mas chegar à frente é uma incumbência do Assad e também do Guerra e também do Javier. Altamirano, que joga pelo setor esquerdo, né? Ou o Guerreiro, que joga pelo setor direito, tá? Então, veja, esses dois jogadores que jogam abertos, por exemplo, Altamirano, por exemplo, é um jogador que vive uma boa fase, mas não tem tanta qualidade técnica assim, tá? O Guerreiro já é um pouco melhor, mas não vive uma fase das melhores, tá? O Assad e o Guerra são jogadores interessantes, né? Mas que são jogadores de altos e baixos. Nem sempre a coisa funciona muito bem quando essa bola chega lá na frente, tá? Então é um time que defende melhor do que ataca. O Lanús é um time que já joga, varia bastante o esquema tático, tá? Às vezes com 3, às vezes com 4, né? Zagueiros, às vezes com 2 atacantes, às vezes com 3. O fato é que o meio de campo é muito mais criativo. Né? Tem ali o Medina, tem o Cardoso e tem, sobretudo, o Marcelino Moreno, que está jogando muita bola. Tá? Você tem o Eduardo Sávio, que na verdade, o Salvio, né, que na verdade vira centroavante, vira jogador de lado, atua no meio de campo. E qual é a questão desse time do Lanús? A questão do time do Lanús é que o Pellegrino conseguiu fazer com que esse time tenha um esquema tático poderoso, tá? Então, veja, é uma equipe que muita gente dá pouca bola para ela, pouca atenção para ela, mas é uma equipe que sabe defender, sabe atacar, né, sabe recuar, sabe fazer essa transição para o ataque. Tudo parece muito bem treinado na equipe do Lanús, tá? Além do que, na minha opinião, eu gosto do Castellano, que é o goleiro
da equipe de Laú de Tire, mas o Lossada é um jogador muito melhor, o goleiro do Lanús. Numa situação de pênalti, o Lossada pode fazer a diferença que o outro goleiro, o goleiro Castilhon, não faz neste momento, tá? O Lanús é um time perigoso quando ataca, o Lanús é um time perigoso quando pega essa bola, tira essa bola do meio de campo e vai para o ataque, e o Lanús contra o Galo vai impedir o Galo de fazer esse jogo propositivo, esse jogo defensivo. Então veja, por que eu falei tanto do jogo defensivo especulativo do Galo? Porque quando ele tenta fazer o jogo propositivo, ele não está conseguindo, tá? Qual é o problema desses dois adversários? O problema desses dois adversários é que os dois vão obrigar o Galo, né, a fazer um jogo propositivo. Só que o Lanús vai obrigar o Galo a fazer esse jogo propositivo, tanto dentro quanto fora. Tanto lá em La Fortaleza, como também na Arena MRV. Né? O time de Laú de Chile, pelo menos quando jogar em Santiago, vai tentar jogar um pouco mais. Então, essa também é uma grande vantagem para o Galo. Então, na minha opinião, olhando para os dois times, né, pode ser que a equipe de Laú seja finalista, tá? O Lanús seja eliminado, mas é melhor para o Galo pegar Laú. Mas, assim, fácil. Essa resposta é muito fácil. O melhor adversário para o Galo é Laú de Chile e não Lanús. Então, vamos torcer para que Laú de Chile passe a final, porque vai ser um adversário mais tranquilo para o Galo. Se for Lanús, eu diria para você, tem favorito não. Com Laú de Chile, Galo para mim é favorito. Com Lanús, não tem favorito. Tá aberto. Nesse sentido, vamos torcer para que Laú chegue à final para ser o adversário do Galão da Massa. Beleza, gente? É isso.